Olá, boa noite a todos. É com muita alegria e satisfação que damos continuidade às nossas atividades acadêmicas através da educação continuada, né? À distância ainda, mas que tem tido seu aproveitamento, tem alcançado muitos objetivos em trazer o conhecimento, né? Então, o nosso cronograma da Sociedade Paraibana de Pediatria, ele contempla duas atividades, né, científicas nesse formato durante o mês. Uma através do Instagram, que é essa que nós vamos fazer, direcionada para os pediatras, os médicos de uma maneira geral, as famílias, a sociedade, em que a gente faz uma ponte, né, para esse conhecimento, trazendo esclarecimentos, tirando dúvidas e sempre embasados em evidências científicas. E o outro formato será através do YouTube. Esse será uma aula expositiva, uma aula científica mesmo, direcionada aos pediatras. Antes, nós utilizávamos a plataforma Macadu, mas agora nós vamos fazer essa experiência aqui através de links do YouTube que as pessoas conseguem ter uma melhor acessibilidade. E hoje nós temos a honra de sermos prestigiados com um recente departamento científico criado através da Sociedade Paraibana de Pediatria, que é o Departamento de Genética. E quem estará conosco hoje será a coordenadora do departamento, doutora Rayana Maia. Estamos aguardando aqui a entrada de doutora Rayana. Vamos ver aqui. Vou pedir aqui para entrar. Vamos ver aqui. Doutora Rayana. Ontem, ótimo, ela está solicitando já. Rayana. Olá, Olá! noite, Boa seja noite, pessoal. bem-vinda. Eu estava já aqui na expectativa, falando aqui para as pessoas que estão nos prestigiando, né, dessa honra de estar aqui com você, né, esse departamento recém-criado da Sociedade Paraibana de Pediatria, o Departamento Científico de Genética. É uma grande honra e tê-la aqui abrilhantando, né, com conhecimentos embasados nas mais atualizadas evidências científicas. Seja bem-vinda, Rayana. Boa E noite, pessoal. olha só, gente, e eu quero apresentar o currículo de Rayana Maia. Ela é médica geneticista com residência e mestrado na USP. Ela é médica geneticista do Hospital Universitário Alcides Carneiro. Ela é docente do curso de medicina da UFPB, médica geneticista do grupo Oncoclínicas, membro titular da Sociedade Brasileira de Genética e Genômica e coordenadora do Departamento Científico de Genética da Sociedade Paraibana de Pediatria. Olha só, um currículo pesado, né, Rayane? Que maravilha, robusto, né? É pesado em robustez de ciência, de conhecimento, de habilidades. E
uma alusão ao dia 21 de março, né, Rayane? Nós preparamos, né, esta live justamente nos reportando a síndrome de Down, principalmente as crianças, né, portadoras da síndrome de Down, que é uma anomalia cromossômica mais frequente dos seres humanos, né? E uma importante causa de uma maior prevalência de deficiência intelectual. E, Rayane, a gente, até pouco tempo, vocês, geneticistas, eram direcionados pelas diretrizes internacionais, né? Eu estava vendo, né, quando eu fui dar uma revisada para essa live, e vi que só em 2012 que o Ministério da Saúde fez suas diretrizes, né, para a atenção dessas pessoas com síndrome de Down. E o Departamento Científico de Genética da Sociedade Brasileira de Pediatria, em 2020, né, também fez um documento com diretrizes, né, para a saúde dessas pessoas portadoras de síndrome de Down. E só dando assim uma revisãozinha aqui, para estar aqui diante de você, eu tinha que fazer alguma coisa, procurar me atualizar, né, Rayana, para pelo menos abrir essa live, né? E assim, fiquei pensando, né, como é frequente síndrome de Down. Eu vendo as estatísticas, né, para cada entre 600 a 650 mil Exato, nascimentos, você pode ter uma criança com síndrome de Down, realmente é uma exato. frequência importante, né? E assim, hoje, com o avanço da ciência, com a neuroplasticidade, essas crianças, né, que elas são mais vulneráveis aos déficits do desenvolvimento psicomotor, intelectual, ponderostatural, mas se houver as intervenções assim, precoce, melhora muito o prognóstico dessas crianças, né, Rayane? E outra coisa, assim, que chamou a atenção, que é a sobrevida dessas crianças, né, as expectativas, até a metade do século XX, elas chegavam ao início da adolescência. Hoje a gente tem uma expectativa entre 60 e 70 anos. Que maravilha, né? E outra coisa, antes essas crianças, essas pessoas eram institucionalizadas. Hoje, elas estão no convívio das famílias. Isso aí também teve um diferencial muito grande, né, Rayana? Mas, enfim, a palavra hoje é sua, Rayana. E como esse tema foi palpitante? Olha só, infelizmente eu sei que a gente não vai dar conta de tantas perguntas, de tantas dúvidas que nós vamos ter aqui no decorrer dessa live. Mas eu passo a palavra, minha amiga, para você. Socorro, primeiro, muito obrigada aí pelo convite nessa live. Eu acho que quando a gente tem o dia de conscientização para a síndrome de Down, que é o dia 21 de março, hoje em dia é muito mais do que um dia para a gente falar sobre a condição. Eu acredito que todo mundo aqui já viu alguém que tem síndrome de Down. Né? Eu costumo dizer nos ambulatórios, quando estou com os alunos, com os residentes, que qualquer pessoa é capaz de dar, né, diagnóstico. Só que hoje em dia a luta que a gente tem é com relação a promoção do respeito, da inclusão das pessoas que têm síndrome de Down na sociedade. Né? Exatamente o que você falou, não é uma condição rara, né? Muita gente confunde que toda condição genética é rara, mas na verdade não, né? A gente tem síndrome de Down, dependendo da literatura, chega para uma a cada 500 pessoas, né? Então realmente não é uma condição rara. E pensando nisso, junto com a questão da sobrevida, que realmente aumentou, que está chegando perto, inclusive da expectativa de vida da população geral, que está ali 74 anos, a gente tem que pensar em todo um contexto, né? Aqui a gente está falando das crianças, mais especificamente, mas para você ter noção, falando da questão de diretrizes atualizadas, em 2020 saiu artigo da Nature, uma revisão da Nature, e também do jornal americano, do New England Journal, do jornal inglês, na verdade, falando sobre o manejo de síndrome de Down, fazendo revisão. Então, assim, a gente aprendeu muito nos últimos anos, né? E acontece de ter realmente um acompanhamento que a gente precisa fazer para esses pacientes, pensando na melhor qualidade de vida, né?
pensando que não é só questão de saúde, né, de exames que a gente precisa fazer, como também dessa assistência que a gente vai dar, que é multidisciplinar, né? Como você falou, a gente tem a questão do atraso que eles vão ter, e que a gente precisa cuidar disso desde o começo, né? Quanto mais precoce for essa intervenção, melhor a evolução do paciente. É isso aí. Isso é muito importante porque vai refletir, né, Rayana, na qualidade de vida, na inclusão, na autonomia na segurança, né, desses pacientes, porque todo esse empoderamento, esse avanço, esse benefício que essas pessoas, essas crianças, vamos falar das nossas crianças, né? Eles receberam, então isso aí teve um impacto muito grande, né? Tanto na sua expectativa de vida, como na sua qualidade de vida. E eu vou até além, não é nem só do paciente, a gente está falando da família aqui, né? Vai desde os pais, do momento do diagnóstico, que durante muito tempo, né, era nos primeiros meses de vida, e hoje pode ser, inclusive, durante a gravidez. Então, a gente tem, não só enquanto família, mas até enquanto equipe médica, né? O pediatra que vai estar ali prestando assistência na sala de parto, tá todo mundo preparado para receber aquela criança, né? Então, a família se prepara do ponto de vista psicológico, os médicos eles se preparam do ponto de vista de organização dos cuidados, né? Isso tudo promove também o aumento da sobrevida. Se a gente pensar que a síndrome de Down ela tem ali associação com malformações, então o pediatra ele já vai estar muito mais orientado no sentido de procurar, né, algum sopro cardíaco, né? Então vai prestar ali assistência direcionada, como tem que pesquisar outras malformações e o encaminhamento para as terapias que a gente está falando. Eu gosto muito de comparar como é que acontece, né, o papel dessa intervenção. Eu lembro muito de um paciente que eu tinha, que ele foi, na verdade, encontrado por uma enfermeira da genética, né, numa cidadezinha que ele estava. E a criança tinha 5 anos. Era uma criança que não falava, é uma criança que não andava ainda. Tinha síndrome de Down, né, como a gente comentou aqui, todo mundo sabe reconhecer. Mas nunca tinha tido assistência. Essa criança, ela foi levada com 5 anos para as primeiras terapias. E aí eu comparo com a outra criança que a gente acompanhava, que teve diagnóstico intraútero e que na primeira semana de vida a criança já estava ali indo para as terapias, para físio, para fono, e a evolução delas é totalmente diferente, né? A gente sabe na pediatria que existem ali os marcos de desenvolvimento, a idade que a gente espera que a criança ande, que a criança fale. E na síndrome Down, como a gente tem uma alteração genética que leva esse atraso de desenvolvimento, a nossa ideia é que a criança ela tenha ali um desenvolvimento com estimulação, né, que ela precisa para recuperar ali esse atraso dos marcos e acompanhar também o desenvolvimento cognitivo que ela precisa para poder se inserir melhor na escola, para se inserir melhor na sociedade como um todo, na família. Enfim, é todo um contexto que a gente precisa ajustar. E quanto mais precoce for, realmente melhor. Prognóstico. Ô, Rayana, pegando aí, aproveitando a deixa, nos fizeram essa pergunta aqui. Quais os fatores de risco que podem contribuir para uma criança nascer com síndrome de Down? A gente tem 2 fatores de risco. A gente sabe que é a idade materna, né? Aqui, a primeira coisa que eu quero dizer é que não existe culpa da mãe, né, de ter uma idade materna avançada, mas a gente sabe que é um fator de risco. Então, as mulheres acima dos 35 anos, elas têm um risco progressivamente maior de ter filhos com síndrome de Down. Por que é que isso acontece? Porque os óvulos, eles vão estar mais velhos, né? Os óvulos de uma mulher de 35 anos vão ter ali os 35 anos dela. E aí, a separação dos cromossomos nas células vai ficando mais difícil. E com isso, tem mais chance de vir um cromossomo 21 a mais. Tem chance de ter alteração em outros cromossomos também. Tanto que a gente tem risco de ter síndrome de Edwards, de Patal, que acomete ali o cromossomo 13 e 18. Como também quadros de aborto, quando a gente tem outros cromossomos afetados. No caso da síndrome de Down, é a síndrome cromossômica, em que quando tem um cromossomo inteiro a mais, que é o 21, tem mais chance da criança, né, ir até o final da gravidez, né? E aí, por conta disso, a gente tem esse risco aumentado para as mulheres. Quanto maior a idade materna, maior o risco de vir com essa alteração. Só que o outro fator é um fator que é a minoria dos casos que acontece, tá? É quando a gente tem uma translocação, ou seja, o pai ou a mãe, um dos dois, é portador de alguma alteração nos cromossomos
que afeta o cromossomo 21. O cromossomo 21 está coladinho com algum outro cromossomo. E aí, nesse caso, tem um desequilíbrio na hora de dividir o material genético. E aí a gente também tem um risco aumentado de ter um filho com síndrome de Down. Ô, Rayana, e aquela questão dos pais com idade acima de 55 anos? Também é um fator de risco? Tem essa relevância também para a síndrome de Down? Então, para os homens, na verdade, a partir dos 40, 45 anos, a gente já tem um risco, mas não muito para alterações cromossômicas, em cromossoma, principalmente para alteração em genes. Não dá para a gente excluir que tem alteração em cromossomo, até existe esse risco, mas o peso é muito maior para alterações em genes, que daí já são outras doenças que a gente pensa. Seria no caso a condroplasia, seria no caso da orifibromatose, são outras condições que têm esse risco maior em relação à idade paterna. Ok. E como é que é dado esse diagnóstico, tanto na gravidez como no pós-natal? Fala um pouquinho aqui para gente. Eu vou falar primeiro do pós-natal, depois eu volto para a gravidez. Certo. O diagnóstico, quando a gente vê um paciente ao vivo com síndrome de Down, ele é clínico. Né? Então, a gente tem características clínicas que a gente reconhece. Para o leigo, né, a gente costuma dizer, né, que a pessoa bate o olho e reconhece. A mesma coisa é na medicina. Né? A gente vai identificar as características físicas desse paciente, que a gente chama de dismorfia. O que é isso? Dismorfia é alteração da forma. Então, é o olho que é um pouco mais puxado para cima, é a preguinha aqui no canto, o rosto mais arredondado, o cabelo que é muito liso, fino e mais esparso, a raiz do nariz que é mais baixa, a gente tem uma boca mais entreaberta, com a língua um pouco mais para fora, que antigamente o pessoal achava que era uma língua grande, mas não, é uma língua que realmente fica mais para fora. Pode ter alteração na orelhinha, pode ter os dedos mais curtos, um dedinho um pouquinho mais curvo. E aí a gente diz que esse diagnóstico ele é clínico. Então é para a gente bater o olho e reconhecer quem que é esse paciente. Né? Qual que é o diagnóstico no pré-natal? No pré-natal a gente não está vendo o paciente, né? A gente está avaliando uma criança que está ali dentro da barriga da mãe. Né? A gente não consegue ver o rosto, não consegue ver esses detalhes, mesmo com a ultrassonografia. Mas a gente tem algumas alterações que fazem a gente suspeitar. Então, por exemplo, se a gente tem ausência do osso nasal, se a gente tem um aumento da prega nucal, da translucência nucal, isso aí são dicas que a gente vai pensar em síndrome de Down. A gente tem também alguns tipos de cardiopatia na alteração morfológica que levam a suspeita. E aí, para dar diagnóstico, a gente tem os exames que a gente faz do DNA do bebê. Que aí, hoje em dia, a gente tem alguns tipos. A gente pode coletar direto no sangue da mãe, que é o que a gente chama de avaliação do DNA fetal livre. O que é que acontece? Passa DNA do bebê para a mãe pela placenta. E esse DNA ele fica circulando durante a gravidez. É um teste que chama de NIPT. A parte desse teste, a gente consegue fazer o rastreio da síndrome de Down. Só que aí a gente precisa confirmar. E aí o outro exame que a gente consegue fazer é por meio da amniocintese. A gente coleta um pouquinho de líquido amniótico lá da barriga da mãe, né? E vai fazer o cariótipo, né? Que é o exame que a gente vai identificar onde é que está o cromossomo a mais. Pode tirar um pouquinho do líquido amniótico, pode tirar do cordão, né, umbilical dentro da barriga e pode pegar também um pedacinho do vilo corial. Claro que esses são exames que estão associados com alguns riscos, né? Então precisa conversar bem com o médico obstetra, geneticista que está acompanhando, mas seria ali a forma da gente diagnosticar. E nasceu é diagnóstico clínico, é bater o olho e reconhecer esse paciente. Ô, Rayana, então, para se fazer essa investigação genética, se a ultrassom, a translucência nucal, for sugestiva, né? Seria o exame de triagem. Então, Isso. só vai partir para essa investigação pré-natal, se a TN, né, que nós chamamos de TN, existem alguns critérios. Alterada. Isso. Né? A gente não vai fazer para todo mundo, não. De tá? rotina. A gente não faz de rotina. Porque a TN aumentada, que é a translucência, está indicada em alguns casos. Então, por exemplo, se tem o exame genético, se tem TN aumentada, se eu tenho ausência de osso nasal, se eu tenho algum outro marcador da ultrassom que me é sugestivo,
se eu tenho cardiopatia, se eu tenho, por exemplo, idade materna idade materna avançada, né? se eu já tenho um outro filho com síndrome de Down com translocação, também é uma indicação da gente fazer a pesquisa. Se eu tenho um filho com síndrome de Down e também eu tenho algum desses marcadores, independente da idade da mãe, eu também tenho indicação, mas não é uma coisa que a gente faz de rotina no dia a dia da gente, não, tá? A gente tem indicações, até porque, como eu comentei, para a gente tirar o líquido amniótico, tem os riscos ali que estão implicados, não faz em qualquer idade gestacional, tem que ser um profissional experiente, né, que faz ultrassom para fazer. Então, a gente tem que ter muita segurança na hora de indicar. Não vai ser para todo mundo que realmente precisa, não. Ok, então aí a orientação no pré-natal, né? Na idade, enquanto gestante. Mas aí a criança nasceu e o pediatra neonatologista, baseado nessas características fenotípicas, né, do recém-nascido, ele achou que a criança tem síndrome de Down. Então, para confirmar esse diagnóstico, Rayana, porque a família quer uma confirmação, né? Muitas vezes a gente tem, é claro, está lá as alterações, né? Fenotípicas, típicas mesmo, né? Até uma repetição, as alterações mesmo clássicas do fenótipo da criança. Mas qual seria o exame, Rayana, para confirmar, assim, né, para a família, e qual o objetivo desse exame? É só confirmação, ele também tem uma outra função, um outro objetivo. O exame, caso, né, o exame para dar diagnóstico pode ser o exame físico. Eventualmente, até um caso que eu atendi hoje à tarde no ambulatório lá na HU, eventualmente pode ter alguma dúvida. Então, por exemplo, o menino que eu atendi era um menino que tinha um olhinho puxado. Ele não tinha absolutamente mais nada. E aí gerou dúvida, né? O pediatra ali acabou encaminhando para a gente avaliar. Mas a criança não é uma síndrome de Down, né? Mas se for para fazer um exame de sangue, né? A gente faz o cariótipo. Uma coisa que é importante aqui para a gente entender. Eu não vou esperar pelo cariótipo para a gente já fazer os cuidados que a gente precisa. Se o profissional tem certeza, do ponto de vista clínico, que é síndrome de Down, tá? Se tem as características físicas, não é só no rostinho, tem que ter algumas características físicas, né? Um exame físico como um todo. A gente já pode tomar os primeiros cuidados. O papel do cariótipo aqui, ele não é bem para confirmar diagnóstico, é principalmente para a gente fazer o aconselhamento genético, para a gente saber qual que é a alteração genética que está associada àquela síndrome. Por quê? 95% dos casos, né, a maioria, vai estar associada, vou até mostrar aqui no cariótipo, vai estar associada com o cromossomo 21 a mais. Esse aqui é o meu cariótipo, tá, gente? Então, assim, na síndrome de Down eu tenho 3 cromossomos desse, ao invés de só 2. E aí, a maioria dos casos, eu tenho um terceiro que fica solto. E aí, isso acontece ao acaso, né? Acontece por conta da idade materna, né? Então, são fatores de risco isolados, esporádicos. Agora, quando eu tenho uma translocação, aí eu tenho um fator de risco diferente, eu tenho uma conduta diferente com relação à família. Eu posso precisar fazer exame nos pais, por exemplo, né? Então, o papel do cariótipo, de novo, não é necessariamente confirmar diagnóstico. A gente vai usar em momentos pontuais, quando realmente tiver alguma dúvida. Mas é principalmente para a gente avaliar qual que é esse risco. Certo. Rayana, também eu tive uma situação bem interessante nesses últimos dias, de uma criança que nasceu em outra cidade e ela tinha os traços muito discretos, né? O fenótipo dela era muito discreto. Mas a criança tinha síndrome de Down. E os pais chegaram revoltados, porque o teste do pezinho tinha dado negativo. E a criança tinha síndrome de Down. Então, fala um pouquinho aí, porque algumas pessoas ainda fazem essa confusão. Acha que o teste do pezinho é exame de triagem genética. Como também aproveite e fale da bochechinha, que essa semana também chegou para mim querendo uma triagem genética, tá? Para síndrome de Down e outras síndromes genéticas. E disse que o exame era o teste da bochechinha. Eu gostaria que você falasse um pouquinho também. Vamos lá. Nenhum desses 2 testes vai avaliar a síndrome de Down, tá?
o teste que a gente faz para confirmar é o carioca. É muito comum o pessoal estranhar por que é que não foi visto na ultrassom, por que é que não viu no teste do pezinho, né? E também não é visto no teste da bochechinha. Esses testes avaliam outras coisas, não avaliam o cromossomo. O que causa a síndrome de Down é a alteração aqui nos cromossomos. É o cromossomo 21 a mais. Então, o que eu preciso é de um teste que avalie esses cromossomos. No caso do teste do pezinho, o que é que ele vai avaliar? Vai avaliar algumas condições tratáveis e o teste ele vai dosar algumas substâncias para identificar aquelas doenças específicas. E a síndrome de Down não está contemplado lá. A mesma coisa o teste da bochechinha. O teste da bochechinha é um nome comercial, né? O nome certo, digamos assim, seria painel de genes de doenças tratáveis. É um exame genético, só que não avalia cromossomo, avalia genes. Então, se você faz o teste da bochechinha procurando síndrome de Down, não vai aparecer, tá? Vai aparecer outras doenças, né? Avalia entre 300 e 350 doenças, que são tratáveis, como a do teste do pezinho, mas que não avalia cromossomo. E a ultrassom, o objetivo dela também não é avaliar cromossomo. A gente pode identificar algumas características, né, que estão presentes na parte física, questão do coração, questão do osso nasal, a prega nucal, mas não é um exame para diagnóstico, mas pode levar à suspeita. Ótimo, bastante esclarecedor. Então, pode ter certeza que as famílias, pessoas que estão nos assistindo, agora, né, vai desmistificar isso aí. É uma dúvida muito comum mesmo. Muito comum. Aí, Raiane, ainda dentro, né, dessa pauta, nós tivemos duas perguntas. Uma é se quanto maior as alterações fenotípicas da criança, quanto mais o olhinho puxadinho, essas características dismórficas que você citou, quanto mais elas estiverem presentes, maior será o déficit intelectual, psicomotor, maior a gravidade, né, dos déficits da criança. Existe, Raina, alguma relação com isso aí? Não, não. Ou é aquela criança que tiver só aqueles traçozinhos leves, ela também vai ser poupada do déficit psicomotor, intelectual, etc. Não. A gente não tem nenhuma correlação da parte física com a parte do neurodesenvolvimento, tá? O que é que a gente sabe? É que quanto maior for mais cedo for a intervenção nessas crianças, melhor é a evolução. Mas a gente não tem como prever o que é que vai acontecer se uma criança tem mais acometimento, tem mais cardiopatia ou menos. Eu posso ver, por exemplo, se a criança tem uma malformação congênita no coração e a criança fica mais tempo internada, então é uma criança que vai ter menos estímulo, vai conseguir menos para fisioterapia, vai atrasar porque está fazendo cirurgia, porque está internado. Mas aqui é um fator externo, né? Não é porque ela tem a cardiopatia que ela vai ter mais atraso, por conta das complicações secundárias, de ela não conseguir ir para as terapias. Da mesma forma como eu tenho crianças, né, que têm um quadro muito leve e que tem muito atraso. Eu tenho bebês que são super molinhas, super hipotônicas, enquanto que tem outras que não, que vão ter um desenvolvimento muito bom, mesmo para características físicas que chamam mais a atenção, né? E aí isso é muito variável. Aqui a ideia não é a gente ficar procurando características físicas para ficar estimando qual que vai ser a evolução. No geral, a gente tem que se preocupar em começar precocemente e deixar a criança mostrar para a gente como é que vai ser a evolução dela. Se começou a andar, a falar dentro do que é esperado, ótimo, né? Agora, se não, a gente precisa fazer algum ajuste, aumentar a frequência das terapias, aí já é uma outra situação que a gente vai acompanhando. Aqui não é o caso de a gente ficar esperando para ver o que, é que vai acontecer. É o contrário, a gente já fazer, já intervir, já estimular e ver como é que a criança vai responder. Ótimo. E outra pergunta que também foi repetida, né, dúvidas de muitas pessoas, é se a síndrome de Down ela tem uma classificação como leve, moderada ou grave. Fala aí, vamos. Então, esse é um outro mito. Esse é um outro mito que a gente tem da síndrome de Down, né? Não existe grau de síndrome de Down, tá, gente? A gente tem os tipos de alteração no cariota.
como eu comentei, a gente pode ter a trissomia livre, 95% dos casos. A gente pode ter a translocação, que é quando tá um cromossomo grudadinho com o outro. Acontece em 4%. E em 1% a gente tem um mosaico, que é quando a criança tem células com o cromossomo a mais e células sem o cromossomo a mais. Antigamente, se tinha a ideia de que quando eu tenho o mosaico, que é quando eu tenho algumas células normais, a criança podia ter um quadro mais leve. Mas, na verdade, essa diferença ela depende de qual que é a proporção de células afetadas. Às vezes eu tinha uma proporção diferente no cérebro e diferente no sangue, que é de quando eu faço o exame, né? E aí, no final das contas, o que é o grau que as pessoas falam? É com relação à deficiência intelectual. A deficiência intelectual, sim, tem graus. Então, eu posso ter pacientes com síndrome de Down com deficiência intelectual leve, moderada, grave, certo? E aí, qual que vai ser esse grau depende muito de qual que é a nossa intervenção, né? De quando que a criança ela começa a fazer as terapias, de como é que são as terapias, se tem um acompanhamento adequado e por aí vai, que é o que a gente estava comentando. Mas grau mesmo para síndrome Down não existe. Ok, ótimo. Rayana, e qual o risco de uma gestante ter um filho com síndrome de Down quando já existe algum caso na família? Tá? E existe um Depende, risco maior para essa depende população? primeiro de quem é esse caso. Se eu tenho um filho com síndrome de Down, que é essa trissomia livre, né? Que não tem. Que é o caso mais comum, são os 3 cromossomos lá separados. Eu tenho um risco que é maior do que a população geral, que a gente estima mais ou menos ali 1%, tá? Mas se a mulher tem uma idade mais avançada, se eu tenho uma translocação, se é um mosaico, os riscos são totalmente diferentes. No mosaico, né, que é quando tem uma alteração que aconteceu depois da fecundação, eu já não tenho um risco para outros filhos. Se eu tenho uma translocação, que é quando tem um cromossomo grudado, e um dos pais é portador, esse risco ele pode chegar a mais de 30%, né? Então, o risco varia muito de quem que é essa pessoa. Agora, digamos que, sei lá, meu primo, e que minha tia teve essa criança com síndrome de Down quando ela já tinha 40 anos. Esse risco não vai impactar para mim, nem impacta para minha mãe, nem para minha irmã. Era um risco que estava associado, provavelmente, à idade dessa mãe, né, da minha tia, no caso, quando ela teve filho. Então, a gente precisa avaliar qual que é o caso para saber se realmente existe um risco para quando eu for ter filho. Ah, ótimo, foi excelente. E outra pergunta também que foi de muitas pessoas. É que você falasse, explicasse, Rayana, o que é aconselhamento genético, que muita gente faz confusão. Aconselhamento genético é entendido como processo. Na verdade, não é. Muita gente acha que é só dizer, olha, tem risco de tantos por cento. Mas não, é o processo, né? É o de que é a consulta do médico geneticista, em que a gente faz o diagnóstico, a gente solicita os exames quando é necessário, a gente faz a interpretação desses exames, a avaliação da família, a gente faz um mapinha lá perguntando sobre os familiares, a história da família, das doenças. A gente calcula também qual é o risco de ter um outro filho afetado e também inclui o acompanhamento dos pacientes. Então, por exemplo, na síndrome de Down, a gente tem os protocolos de acompanhamento, a frequência que a gente tem que fazer os exames, que faz parte do processo de aconselhamento genético, né? Essas informações que a gente está conversando aqui com relação a risco, a cromossomo, aos exames, eu sei que são informações complexas, né? Que talvez as pessoas aqui precisem escutar várias vezes eu conversando isso, escutar várias vezes a live, que ia ficar salva, né? Para poder entender melhor. Isso acontece também ao longo das consultas, né? Então, toda consulta a gente vai revisar alguns conceitos, a gente vai explicar de novo, porque é muito importante que os pais entendam, né, o que acontece com os filhos, o que a gente precisa fazer com eles. Ah, ótimo. E uma pergunta aqui que foi feita, com relação à imunodepressão, é, qual é a incidência de crianças que nascem com imunodepressão? Porque essa incidência de imunodepressão a gente vai observar mais na idade, no idoso, quando ele se torna idoso, adulto. Você tem algum trabalho relacionado a isso aí, a essas questões imunológicas? E Então, aproveitando, você recebeu um grande elogio aqui de doutora Caterine Martins, disse que você
é top, é a melhor geneticista que ela conhece. E deixou um cheiro para você. Essa mamãe. Muito bom. Tem que conhecer Sebastião ainda. Então, a questão da imunodeficiência, assim, a gente considera que os pacientes com síndrome de Down, eles têm uma imunodeficiência pela alteração que a gente tem no funcionamento imunológico, né? Nem sempre vão ser pacientes em que a gente vai ver um quadro de infecção de repetição, né? Inclusive, até uma experiência minha, quando eu lembro da minha graduação, realmente eu observava que os pacientes tinham muito mais infecções de repetição do que hoje em dia. Mas isso se atribui, não é porque agora eles têm uma imunidade melhor, né? A gente sabe que o cuidado dessas crianças ele é melhor. Mas eles continuam tendo mais risco de infecção de ouvido, de garganta, complicação com pneumonia. Isso a gente vê, inclusive, agora no Covid. Porque são pacientes que são de risco para o Covid. A gente, infelizmente, perdeu várias crianças com síndrome de Down, né? Tanto pela cardiopatia, como por conta da questão imunológica, que eles evoluem com forma mais grave das doenças. Mas não existe necessariamente um período. A gente perdeu tanto adultos como crianças com Covid, por exemplo, né? Pode complicar. Agora, da parte imunológica, não vai ter um momento que diz assim, agora eles vão ficar saudáveis, porque é uma alteração genética que é congênita, né? Então, acompanha a vida do paciente. Claro que tem que lembrar que são crianças. Então, do mesmo jeito que as outras crianças, tem um período em que a gente tem, né, uma melhor resposta imunológica e que a criança vai ficar menos doente, né? Com mais frequência que vai crescendo. Mas não quer dizer que elas são mais competentes ou de forma semelhante com crianças que não têm síndrome de Down. Então, é um cuidado que a gente precisa ter sempre nesses quadros mais graves. Você até já respondeu uma pergunta aqui com relação justamente à síndrome de Down e à Covid. Por que que se observou maiores complicações e mais óbitos em crianças com síndrome de Down do que crianças saudáveis? Crianças rígidas, né? Mas aí você já respondeu, né? A questão até imunológica. E entrando aí, pegando a deixa dessa questão imunológica, essa desregulação imunológica que essas crianças têm, eles também, baseado, né, nessa questão imunológica, eles também têm umas recomendações específicas com relação às vacinas, né, que Aí, foi esse aí eu vou uma deixar com outra quem pergunta entende mais do que eu. e eu vou pedir licença a você para responder, para a gente responder junto, tá? Então, Rayana, o CRI, né, nossas crianças que nós atendemos lá no HU, né, na atenção primária, ele contempla, né, muitas vacinas que normalmente as crianças não têm de rotina, tá? Na rede privada, normalmente, nós recomendamos o calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria ou de Imunizações para essas crianças, que é um calendário mais amplo, de uma maior abrangência, Abrangência. pronto, desentupiu, tá? E com a melhor cobertura, tá? Então, mas aí, na atenção básica, a gente tiver lá, o que é que a gente vai fazer? Essas crianças, elas realmente têm uma vulnerabilidade maior para as doenças pneumocócicas, né, o pneumococo. Então, essas crianças acima de 2 aninhos, a gente já prescreve, elas fazem o esquema primário da pneumo 10 ou 13. Se for na rede privada, é a 13, 2, 4, 6 meses, e um reforço entre 12 e 15 meses. Se for na rede pública, é a pneumo 10, 2 meses, 4 meses e um reforço também, entre 12 e 15 meses. E a partir de 2 aninhos, uma pneumo 23. Acima de 5 anos, aí a gente faz, né, uma pneumo 13. E após 5 anos da pneumo 23, eles tomam uma 23. E se for na rede privada, ele vai tomar o esquema primário de pneumo 13, tá certo? E após 2 aninhos, uma pneumo 23, com 5 anos, uma pneumo 23. Não sei se deu para entender direitinho, porque é diferente esquema da rede pública e privada. Mas, de uma maneira geral, nós ampliamos a proteção dessa criança para o pneumococo. Então, é para ver
germes capsulares, o meningococo também. Então, acima de 12 meses, eles são contemplados com a meningo ACWY. Pode ir lá no CRI, tá? Se for o nosso paciente consultório, a gente prescreve de rotina no calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria, que ele vai tomar a meningo ACWY 3, 5 meses, o reforço. Aí, com 5 anos, toma outro reforço e com 11 anos, outro reforço, tá? Mas, se for na rede pública, a gente vai proceder dessa forma. Então, ele vai tomar uma CWY, a gente vai mandar para o CRI, e com 11 anos ele tem direito, como toda criança, 11, 12 anos, tomar uma CWY. Ele deve tomar 2 hepatite A, você prescreve para o CRI, né? Se for lá na sua atenção primária, ele vai tomar com 12 meses, no caso na rede pública, ele vai tomar com 15 meses, 6 meses, a outra dose. Ele vai tomar a varicela, tá certo? Apesar de que hoje, a partir de 4 anos, já está na rede pública. Mas a gente pensa em proteger antes essa criança, porque ele vai estudar, ele vai para a creche, ele vai para berçário. Então, se a gente puder proteger antes, melhor, tá? Então, assim, a influenza, independente da idade, né? Porque na rede pública, normalmente, a influenza só é ofertada nas campanhas e até 5 anos, né? 11 meses e 29 dias. Esse ano vai ser menos, vai ser até 4 anos, 11 meses e 29 dias, na rede pública. Na rede privada, independente da idade dele. Então, essas crianças, a gente vai ter um olhar, né, para que a gente ofereça uma proteção mais ampliada, né, para algumas bactérias, para alguns vírus. E para a Covid, eles foram considerados grupos de risco. Então, eles foram os primeiros a serem contemplados dentro do público infantil. Pronto, é basicamente isso aí. Esse cuidado com as bactérias capsulares, o pneumo, o meningo, né? Se puder fazer para hemófilos também, aquele esquema que a gente faz da Sociedade Brasileira, que são 3 doses de hemófilos e um reforço. Já na rede pública não é assim o esquema, só são 2, não tem esse reforço, só são 3 doses, junto com a penta. E é mais ou menos isso, e o pediatra vai saber orientar bem direitinho. Pronto, eu Exato. acho que falei. Eu ia fazer exatamente esse fechamento. A ideia aqui não é que os pais, né, que estão acompanhando, que eles decorem qualquer esquema vacinal, mas que entendam que existem vacinas que precisam ser feitas regularmente. Isso para criança com Down ou sem Down, e a gente precisa ter esse acompanhamento regular, né, para esses pacientes. Falando em acompanhamento, Socorro, lembrei que agora uma coisa que é importante. O paciente com síndrome de Down, ele não só está em risco, né, de ter algumas infecções por conta dessas alterações imunológicas, como também 2 outros tipos de alteração. Né? Que aí isso é um dos motivos de a gente acompanhar ao longo da vida. Né? A gente não acompanha só na infância, a gente acompanha ao longo da vida. Por conta de alterações em tireoide. Então, 30 a 50% dos pacientes têm hipotireoidismo. E aí, por que a gente acompanha mais de perto no primeiro e segundo ano de vida? Porque o hipotireoidismo, quem entende, sabe que a pessoa fica mais lentificada, né? Você já ouviu falar que a pessoa tem mais dificuldade de perder peso, o metabolismo ele realmente fica mais baixo. A mesma coisa acontece na síndrome de Down. Então, se é uma criança que já tem mais atraso, eu não quero que ela tenha hipotireoidismo, porque isso pode piorar, né, o atraso dela. Então, é muito comum que a gente encontre os das crianças hipotireoidismo e a gente precisa tratar precocemente para não piorar, porque senão pode fazer a fisioterapia do mundo todinho, que a gente não vai conseguir ter resposta. Esse é um ponto. O outro ponto, sim, lembrando que nem sempre no teste do pezinho vai identificar esse hipotireoidismo. Então, por mais que no teste do pezinho tenha lá o exame da tireoide, isso não quer dizer que depois não vai evoluir. Pelo contrário, pode aparecer em qualquer momento da vida. A diferença é que nos primeiros anos a gente faz com mais frequência e depois, ao longo da vida, a gente faz uma vez por ano. E o outro ponto são alterações hematológicas. Né? A gente tem um risco aumentado para a leucemia nesses pacientes. Existe um gene lá no cromossomo 21 que, pelo fato dele estar a mais, ele aumenta a chance de a gente ter leucemia. E aí, por conta disso, além do exame da tireoide, a gente sempre pede o hemograma junto. Não é para a gente ficar procurando infecção, não. É para poder a gente avaliar as células brancas do paciente e a gente ver se não pode evoluir ali com leucemia.
como qualquer outra condição, quanto mais cedo a gente diagnostica, melhor vai ser o tratamento desse paciente, né? Não é uma coisa que eu vou dizer que é tão frequente como o hipotireoidismo, mas por conta desse risco a gente fica de olho, né? Então, eu tenho pacientes, tanto adultos como crianças, que têm quadro de leucemia, né? E a gente precisa estar sempre de olho nisso, no acompanhamento desse Ótimo, paciente. foi excelente, excelente. Rayana, uma dúvida. Como noticiar a gestante e a família que a criança nasceu ou nascerá com síndrome de Down? Deve ser seu dia a dia, né? Então, é, nunca é fácil, né? Eu acho que qualquer diagnóstico, né, ele sempre vai ser um desafio. Porque ninguém nunca está esperando ter um diagnóstico de uma doença. Isso eu falo para a síndrome de Down, para outras doenças, né, inclusive doenças genéticas. Porque a gente tem muito a ideia de que nosso bebê, que é o que a gente quer, na verdade, né? Que não tenha nenhuma alteração, principalmente genética. E aí, a questão do diagnóstico, primeiro que é importante que ele seja um diagnóstico de certeza, né? Que a gente não crie só a expectativa na família. É importante que tenha a confirmação, seja no pré-natal ou seja depois com avaliação especializada. E aí, assim, a questão do diagnóstico requer o que a gente fala, né, do comunicar as más notícias. Então, requer um ambiente adequado, requer que o profissional ele tenha habilidade, porque assim, a ideia não é simplesmente a gente jogar a bomba no colo dos pais, né? Que a gente prepare o terreno para receber essa informação. Então, por isso que eu falo que é importante que seja uma pessoa que tenha experiência e tenha sensibilidade, né? Porque, eu falei, não é uma notícia fácil, não precisa ser dada, ser jogada simplesmente no colo e a pessoa sai de cena. Não, precisa ter todo o preparo. Não é no sentido de demorar dar o diagnóstico, pelo contrário, acho que quanto mais sincero a gente for, melhor. Mas tem que entender que cada família vai reagir de um jeito, que a gente precisa conhecer a realidade de cada um. Às vezes já tem outros casos na família, às vezes a família recebe isso muito melhor, outras vezes não. Às vezes é um bebê que já era muito planejado, muito esperado, e realmente a surpresa é muito maior, né? Então, tudo isso aí precisa ser muito bem preparado por quem vai dar essa notícia. Rayana, e foi excelente a sua abordagem. Uma outra questão aqui. E como falar, né, para as pessoas, explicar que aquele seu filho tem síndrome de Down? Outro desafio também, né? Então, primeira coisa, eu acho que isso é uma informação muito. É uma conta muito individual. Você não precisa, né, sair dizendo para as pessoas que seu filho tem síndrome de Down. Isso é uma informação da sua família, né? Eu até costumo dizer para os pacientes que a gente vai conversar isso quando a gente estiver confortável, né? Quando, o processo de assimilação diagnóstica é como um luto. A gente tem um período da negação, a gente tem um período da raiva, período que a gente fica negociando com Deus, e até o período da aceitação, né? Então, a gente não precisa se preocupar em estar informando para as outras pessoas. Eu acho que é a informação que é importante para quem vai cuidar daquela criança, para os No caso, na professores, escola, na né? escola, para o médico que vai acompanhar, para os terapeutas. Essa informação é importante, mas não precisa estar sendo divulgada, botando nome. Então, pelo contrário, a família tem que estar confortável em compartilhar essa informação. E uma outra coisa, é, crianças que têm síndromes de Down ou qualquer uma outra, é criança como qualquer uma outra, que merece amor, carinho, respeito e educação, de aprender o que é sim, o que é não, o que é certo, o que é errado, como qualquer uma outra. E aí eu acho que a gente tratar a situação como especial, de ficar cheio de dedos, torna o ambiente, né, muito mais favorável ao desrespeito do que o que seria esperado. Pelo contrário, é para tratar com naturalidade. Né? A gente já até comentou aqui que é uma síndrome que é comum. Então, por que a gente tem que tratar como diferente? Pelo contrário, eu até comentei ontem, né, que era o dia da conscientização, um dia específico, que a gente precisa, na verdade, tratar com naturalidade, porque às vezes os limites que a gente coloca somos nós, né? E às vezes são pessoas que têm um potencial muito grande. Eu costumo comentar com as famílias quando eu vou dar o diagnóstico, que o potencial do paciente, até onde que ele vai chegar, depende de até onde a gente deixar. Muitas vezes a criança ela vai falar do que a gente espera, vai andando do que a gente espera. Mas se eu subestimo, se eu não estimulo, se eu não dou as ferramentas, ela não vai conseguir. Né? A mesma coisa para a população geral, para os professores e por aí vai. Isso
estímulo é tudo, não é, Rayane? Assim, até o estímulo amoroso, principalmente Sim, afetivo, né? E porque a neuroplasticidade, graças a Deus, é uma grande ferramenta que a criança tem, né? Para superar, né? Muitas das suas dificuldades. E ela tendo aqueles estímulos adequados, no tempo certo, correto, aquelas conexões sinápticas ocorrendo naquele período correto, como a gente já falou, o prognóstico é muito bom, né? é muito Assim, melhor. e a criança pode se desenvolver, né? Porque todos os esforços, né, para melhorar a qualidade, a saúde, a qualidade de vida dessa criança, é torná-la também inclusiva, autossuficiente, né? Eu acho que tudo aí, todo esse empoderamento, assim, a gente sempre reforça isso aí, né? Exato. Que eu acho que é um dos pilares quando a gente faz essa abordagem da criança com síndrome de Down. Mas hoje a gente vê as pessoas com síndrome de Down que já vi vereadora, fisioterapeuta, modelo, empreendedor. Então, assim, eles começaram a encontrar o espaço, porque abriram as portas para eles. Se a gente tivesse ainda naquele mundo que eles eram institucionalizados, ficavam dentro de casa, as pessoas escondiam, como qualquer outra criança, eles também não conseguiam se desenvolver. Né? Se a gente pega uma criança e deixa dentro de um quarto escuro, fechado, ninguém conversa com ela, ninguém estimula, ela não tem nada para desenvolver a curiosidade dela, ela também não vai se desenvolver. A mesma coisa na síndrome de Down. A diferença é que, claro, pelo cromossomo a mais, a gente tem um desbalanço no desenvolvimento, e aí a gente precisa realmente estimular um pouco mais, né? Mas se a gente não abre esse espaço, né, a criança também não vai se desenvolver. Maravilhoso. Olha só, Rayane, o tempo passou que a gente nem percebeu, né? Porque, além de ser um tema da mais alta relevância, né? Principalmente você como geneticista e a gente como pediatra, né? Então, estamos nos deparando com essas situações, com as dificuldades das crianças com síndrome de Down. Foi maravilhoso. Mas aí a gente vai ter que dar uma finalização aqui na nossa live. Gostaria que você deixasse aqui o seu recado, uma mensagem, porque a nossa live tem um tempo, né? Se Sim. passar, cai e a gente não pode salvar, não consegue mais salvar. Não, vamos Como já salvar. estamos. É, Inclusive, a minha mensagem é exatamente isso. Que essa live que fica salva não é só para as famílias com síndrome de Down. Pelo contrário, elas são as que mais sabem, mais conhecem essa síndrome. Os pais são realmente muito envolvidos, né? Claro que aqui a gente falou em tudo que é pautado em evidência. Não existe milagre, não existe dieta, né? Não existe restrição, né? Existe a estimulação que a gente precisa fazer para esses pacientes. Mas a ideia aqui é que nossa sociedade ela seja mais inclusiva possível, né? Então, que vocês que estão assistindo aqui possam encaminhar essas informações para outras pessoas que ainda têm dúvidas que a gente comentou aqui e para que a gente leve cada vez mais longe as informações para melhorar, né, a nossa vida enquanto seres humanos que a gente precisa, né, acolhendo esses pacientes. que bom. E eu quero finalizar aqui a nossa live agradecendo a todos que estiveram conosco e reforçando essa alegria, essa satisfação da Sociedade Paraibana de Pediatria de ter esse departamento científico de genética que muito contribuirá aqui conosco, né, com informações e que em breve teremos outros momentos, né, Rayana, dentro da sua especialidade, Uhum. para trazer aqui atualizações. Então, gente, sintam-se abraçados fraternalmente, tenham uma boa noite e não perca, mensalmente teremos nossas lives do Instagram com esse foco para as pessoas, os pediatras, os médicos, as famílias, a sociedade de uma maneira geral. Então, a gente estará sempre aqui, cada departamento científico irá contemplar uma live mensal, ok? E uma boa noite para todos, um bom descanso e até a próxima. Tchau, boa Muito noite. obrigada, Rayane. Um Boa noite, abraço. pessoal.